Estamos no nosso encontro Elos Doutrinários, Kardec, Rustem e Ubaldi, onde nós estamos procurando demonstrar para vocês com todo o cuidado, com toda a atenção, que essas três obras são harmônicas entre si e também estão em sintonia com as escrituras sagradas e com a mais alta ciência, para mostrar que nós estamos falando de uma sabedoria eterna, de uma sabedoria que suplanta as eras, transcende as eras e se confirma nesse novo ciclo revelatório que nós temos com a doutrina espírita. Nós escolhemos alguns temas para fazer essa demonstração, exatamente temas que normalmente são pouco ventilados no nosso movimento, quais sejam o da existência de Deus, nessa nova ótica mais aprofundada que nós procuramos trazer, na unidade da substância, que é um elemento fundamental para a gente entender o processo evolutivo, a origem do espírito, que a gente vai tratar agora, e depois a queda e a evolução, que são um complemento, digamos assim, um fecho da nossa conversa. Então, nós já vimos os dois primeiros blocos, agora vamos ver o terceiro verso. Tá? Kardec tem essa frase: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Lembra da frase que nós destacamos? O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, né? Então, quando nós estudamos a origem, a natureza e o destino dos espíritos, nós estamos estudando a nossa origem, a nossa natureza e o nosso destino. E aí sim vamos ver de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa origem comum. Tá? Ora, o que dizem as escrituras sobre a nossa origem? Na Gênese mosaica, ele nos ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Perdão, no Evangelho de João, disse que no princípio era o Logos. Logos é uma palavra grega, é uma palavra técnica, que significa consciência. O princípio era a consciência. E o Cristo nos diz, ou diz para João lá no Apocalipse, que ele, Cristo, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Por isso que ele diz, o alfa ou o ômega é a mesma coisa. Tá? Na doutrina espírita, nós temos aqui três frases também sobre o mesmo assunto. Kardec nos diz que, essa frase é uma frase esquecida do nosso movimento. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. A criação original, segundo a revelação kardeciana, é toda espiritual. Está lá quando você leu a introdução do Livro dos Espíritos, tem lá o resumo da doutrina espírita. Nesse resumo diz exatamente isso. O mundo espírita aqui a citação foi errada, é a introdução do Livro dos Espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Nos 4 evangelhos se ensina que Deus criou os espíritos livres e responsáveis por seus atos. E o Ubaldi confirma que a primeira criação foi espiritual e perfeita, como é Deus, feita de puros espíritos, que de da pureza completa só podia nascer a pureza também. Né? Então, o primeiro ensino que nós temos, e esse é fundamental aqui para a nossa conversa, vale a nossa manhã, tá? Nós guardarmos essa referência. Se que Deus é espírito, a criação primeira só podia ser toda espiritual. E foi. É isso que nos ensina os espíritos. É nesse sentido que a criação primeira é a imagem e semelhança do Pai. Deus é espírito, a criação primeira foi toda espiritual. Imagem e semelhança. Causa e efeito. Tá? Agora, como é que é esse ensino que nós acabamos de ver? Como é que ele se relaciona com esse que nós todos nos habituamos a ouvir em tudo quanto é centro espírita,
tudo quanto é local, o Espírito do Senhor nessa terra. Nós fomos criados simples e ignorantes. Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. De cada 10, 11 já ouviram. Eu fiz uma estatística, eu cheguei a essa conclusão. De cada 10 que você pergunta, 11 respondem que nós fomos criados simples e ignorantes. E estão certos. Estão certos. Vocês querem ver? Eu trabalho de procurar em toda a codificação espírita, em toda a revista espírita, todas as citações onde Kardec e os espíritos nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. Aí listei. Então, trouxe algumas aqui para vocês. No Livro dos Espíritos, questão 115, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Na Revista Espírita de novembro de 1858, lembra que o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, eu peguei a citação de 57 e depois peguei de 58. O espírito foi criado simples e ignorante. Depois peguei uma de 59. Conforme a doutrina espírita, as almas foram e ainda são criadas simples e ignorantes. Depois peguei o volume O que é Espiritismo, que também é de 59. As almas são criadas simples e ignorantes. Depois, a Revista Espírita de 1861. Os espíritos saem das mãos do Criador simples e ignorantes. Depois, 62. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes. 64. Na Revista Espírita. Ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. É um desses princípios das coisas que ainda estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes. Depois, no céu e inferno, os espíritos são criados simples e ignorantes. E, finalmente, na Revista Espírita de março de 65, os espíritos são criados simples e ignorantes. Alguém tem alguma dúvida que os espíritos são criados simples e ignorantes? Ah, está errado. Eu ia falar com ano de ignorância. E se eu disser para vocês, está errado? Vamos chegar lá. Primeiro eu quero esclarecer qual é a posição do Kardec em relação a esse assunto. Você vai fugir à estatística. Exatamente. Agora vocês vão botar a carteirinha de herege. Vai sair tudo aqui no fogo do inferno. Né? Mas eu vou explicar para vocês com calma, direitinho, para a gente ver por que eu estou afirmando que está errado e que eu estou de acordo com o Kardec. Não estou nem sendo herege, não. Estou sendo fiel ao pensamento dele. Tá bom? O que vai resultar dessa conversa, que vocês vão concordar comigo, é que a gente tem que estudar direito, né? Tem que estudar bem, com atenção cada assunto. Senão a gente pega as coisas assim no ar e embala nas coisas. Né? Então vamos lá, ó. No entanto, né? Olha só. Olha essa primeira frase que eu trouxe lá da Revista Espírita de janeiro de 1866, do próprio Kardec. Tá? Sem se deter nos diversos sistemas relativos à natureza íntima e à origem da alma, o Espiritismo a considera na espécie humana. Vou repetir. Preste atenção aqui, ó, que vale a nossa manhã aqui, tá? Sem se deter nos diversos sistemas relativos à natureza íntima e à origem da alma, o Espiritismo a considera na espécie humana. Quer dizer, ele sabe que teve alguma coisa antes, mas ele prefere considerar a partir desse estágio da simplicidade e ignorância. Vamos ver uma frase mais clara sobre isso? Olha só, na Gênese, em 1868, no capítulo 11. Sem, pois, pesquisarmos a origem do Espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamos-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar a responsabilidade dos seus atos. Eu vou repetir porque houve movimentação. Olha só.
sem, pois, pesquisarmos a origem do Espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado. Sabe o que é fieira? Fieira é um produto, é uma forma de você purificar o ouro. Você bota o ouro lá como se fosse um orifício e ele vai passando ali por aquele negócio e vai se purificando, vai ficando mais delgado, mais fino, mais puro. Então, fieira é um instrumento de purificação. Tá? Então, ele está servindo aqui de uma analogia, de um instrumento de purificação do ouro para a purificação da alma. Né? Então, está dizendo, sem, pois, pesquisarmos a origem do Espírito, sem procurarmos conhecer os mecanismos pelos quais ele passou para a sua purificação, tomamos-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar a responsabilidade dos seus atos. O que eu quero destacar para vocês aí, nessas duas frases, depois eu vou voltar ao anterior. Kardec está dizendo, eu sei que aconteceu alguma coisa antes da simplicidade e da ignorância. Mas como eu não sei o que foi, eu estou deixando essa pré-história de lado e estou considerando como ponto de partida apenas a condição de humanidade, em que você tem razão e livre-arbítrio. É uma escolha, é uma referência, é um corte, né, na história. Olha, eu não vou falar de pré-história, eu só vou falar desde lá do Código de Hammurabi, quando começa o primeiro instrumento de legislação humana. Então, daí a história nasce a partir lá dos sumérios, dos assírios, né, com o Código de Hammurabi, com as primeiras expressões descritas, as primeiras manifestações descritas da humanidade. Então, fez-se um corte arbitrário, né, a partir de um critério XYZ, alguém definiu, daqui para diante tem história, antes disso é pré-história. Então, fazer a nossa história começa a partir de 10 mil anos atrás. Mas o homem surgiu muito antes disso. Mas eu estou abstraindo do que houve antes porque eu não tenho condições de entender. Então, vamos voltar na frase anterior. Sem se deter nos diversos sistemas relativos à natureza íntima e à origem da alma, o Espiritismo a considera na espécie humana. Entendeu? Essa é a ideia de vou deixar para trás o que eu não entendo e vou ficar só a partir do que é humano. A segunda frase que a gente analisou, sem pois pesquisarmos a origem do Espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomando-o ao entrar na humanidade. E estou deixando o que foi antes de lado. Olha a terceira frase. Deixemos então de lado a questão da origem. Olha aí. Deixemos então de lado a questão da origem. Insolúvel por enquanto. Ele está reconhecendo, não tem condições de entender isso agora. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida. Não no seu ponto de partida, não na sua origem, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período da sua infância ou, se o preferirem, da sua fundação. Então, Kardec sabia que a nossa origem, né, que nós não fomos criados simples e ignorantes, mas como professor, como mestre, como pedagogo, ele preferiu simplificar a história e fazer um corte. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos considerar como ponto de partida a nossa condição humana. Porque o que está para trás é tão nebuloso que eu não consigo entender agora. E aí começou a adotar essa coisa que nós fomos criados simplesmente. E passou a repetir isso, mas houve um momento de critério, um momento de escolha, que se perdeu. Os espíritos não responderam. Não, eles gostaram da solução e adotaram também. Foi, inclusive, uma solução compartilhada. Porque naquele momento, não era possível realmente se aprofundar. Mas hoje, 160 anos depois passados, em pleno século XXI, nós podemos dizer, olha só,
relendo o próprio Kardec, se vê que nós não fomos criados simples e ignorantes. Ele é que abriu mão daquilo que veio antes para efeitos de didatismo, para a simplificação da ideia. E ele mesmo dizia que a simplicidade de uma ideia tem relação com a sua facilidade de popularização. Entendeu? E aí eu penso que é importante a gente compreender o contexto histórico, porque falar sobre o espiritismo e pegar o estudo dele a partir da premissa da humanização do projeto nosso, que é comum, e por isso é passível de uma observação científica, ele já tem tanto problema na academia de ciência. Sim. Se ele fosse pegar daí para trás, aí eu chamar de louco. Então, na verdade, ele precisaria de fundar uma ciência, de fundar um objeto de estudo, de criar e não viver o inventário do nada ou do descrédito absoluto. Claro. Né? Então, ele pegou uma premissa, precisava ser... Tinha boas razões para fazer. Né? Então, fazendo uma brincadeira aqui com as palavras, mas eu posso dizer para vocês agora, compartilhando, né, a informação toda. Sim, Kardec e os espíritos sempre ensinaram que nós fomos criados simples e ignorantes. Essa popularização dessa ideia é a comprovação de que a estratégia deu certo. De que ela funcionou, tanto é que, fazendo aqui a nossa enquete, todo mundo responde igual. Sim. Se você for em qualquer centro espírita hoje, nacional ou internacional, e fizer a pergunta, a resposta será a mesma. Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas com toda a franqueza, com toda a autenticidade e dignidade intelectual que é possível, eu posso dizer da mesma forma, mas Kardec nos ensina que nós não fomos criados exatamente assim. Hoje eu posso dizer que nós não fomos criados simples e ignorantes, sem ser herege e sem desrespeitar Kardec de maneira alguma. Eu estou, aliás, apoiado, sustentado naquilo que ele mesmo escreveu. Perfeito? Está claro isso para gente? Se vocês forem lá fora e disserem assim, eu aprendi que nós não fomos criados simples, não, eu vou levar um tapa na orelha. Vai apanhar que nem um condenado, porque a não ser que as pessoas se deem o tempo, como vocês estão fazendo agora, de ouvir, de ler, de reler, todo esse material vai estar à disposição. Você pode ir lá na Gênesis, procurar, vai lá na Revista Espírita, você vai achar essas citações, quer dizer, mas é isso, então ele tomou essa decisão por esse motivo. Agora, esse motivo se perdeu. Sabe aquelas coisas que vão se repetindo e se perde a origem da coisa? Foi o que aconteceu. Então, desenhando, eu poderia dizer o seguinte: a simplicidade e a ignorância têm a ver com o alcance da condição humana. E é nesse sentido que eu posso dizer que nós temos esse ponto como ponto de partida. Mas a origem primordial ficou para trás e ficou, digamos assim, de quarentena, esperando futuros esclarecimentos. Mas as sementes já tinha deixado. Sim, já tinha deixado. Agora, olha aqui, ó. Na obra dos Quatro Evangelhos, quando se vos falou do espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de ignorância e de inocência, quando se vos disse que o espírito era criado simples e ignorante, tratava-se, está bem visto, da fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Forem consequente, então, os espíritos concordando com Kardec, forem consequente, então, dar esclarecimento sobre a origem do espírito. Notai que ela ainda foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Esse hoje era 1866. A obra Gênesis de Kardec só surgiu em 1868. A obra de Ubaldi, que trata do assunto Deus e o Universo, só surgiu em 1951, quase 100 anos depois. A criança pergunta para a mãe: mãe, de onde eu vim? Você veio da barriguinha da mãe. Ela está mentindo ou está falando a verdade? Está mentindo ou está falando a verdade? Está falando a verdade, naquele momento. A criança não veio da barriga da mãe? Veio? Ela está explicando a história inteira? Não. Ela fez um corte didático para explicar para a criança dentro da faixa de compreensão dela.
Perfeito? É o que o nosso pedagogo Allan Kardec fez. Fez um corte para facilitar o entendimento. A pergunta que não quer calar é: isto posto, de onde viemos? Será que agora, 160 anos depois lá de Kardec, a gente pode avançar um pouco mais? É claro que pode. E tem mais informação sobre tudo, inclusive sobre isso. Perfeito? Outro aspecto importante dessa história é o seguinte: se Deus tivesse criado os espíritos simples, aí a gente começa a ver a questão da maturidade dos tempos, né? Como é que as ideias avançam pelo progresso coletivo nosso. Gente, é o seguinte: quando eu digo e repito a exaustão que nós fomos criados simples e ignorantes, primeiro, eu adoto uma ideia bíblica, né, de que nós fomos criados na condição humana. Eu descarto toda a evolução. Então, quando eu digo assim, nós fomos criados simples e ignorantes, eu estou dizendo, nós fomos criados na condição humana. Somos novos Adãos. E não é isso que ensina a ciência. Nós estaríamos transformando a doutrina espírita num criacionismo. Não é isso? Não tem uma briga? Aí quem já ouviu falar de criacionismo, tem uma turma que jura que Adão existiu. Né? E briga lá com os cientistas e tem grana e faz congresso e faz uma coisa para provar que Adão existiu. Se a doutrina espírita repete, se o espírita repete para um gringo, por exemplo, para um americano, como é que nós fomos criados simples e ignorantes? Ele pode com toda a razão perguntar: então a sua doutrina é criacionista? Ela não é evolucionista? Vocês não ouviram falar em Charles Darwin? E a gente vai ficar feio na foto, né? Vai ficar constrangido, porque não é isso o que a nossa doutrina nos ensina, né? Ela ensina ao contrário, que nós passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, antes de chegar à condição humana. Então nós sabemos que nós não fomos criados simples e ignorantes. Ou você adota a ideia de que fomos criados simples e ignorantes, ou você abraça a evolução. Não, mas peraí, não é bem assim. É um jogo de palavras. Antes, quando a gente passa nos reinos mineral, vegetal e animal, nós somos princípio inteligente, princípio espiritual. Quando a gente chega à condição humana, é aí que a gente vira ser humano, por isso que a gente diz que a gente é criado simples e ignorante. Tá bom. Você quer mudar as palavras, dizer que é princípio espiritual, tudo bem. Mas você só está aumentando o problema, né? Porque se eu fosse criança vai ser pergunta. Você fala, no final da pergunta. Mas então nós fomos criados mineral, né? Porque se o princípio inteligente depois se transformou em ser humano, né, passou pelo gênero mineral, vegetal, animal, chegou à condição humana, na verdade o seu ponto zero é lá o mineral. Então nós fomos criados pedra, é isso que ensina a doutrina espírita? Só piora a história, percebe? Você começa a cair no enrosco que você não consegue sair, né? Tá claro isso? Isso para uma manhã de domingo é maravilhoso. Vocês vão chegar em casa querendo conversar com a patroa, com o esposo, com o filho, vai ficar maluco. Mas vamos lá. O ensino dos espíritas sempre foi evolucionista. Sempre foi. Tanto Kardec quanto os seus 4 grandes coadjuvantes, né, Gabriel Delane, Leon Denis, Flammarion e Rustem, sempre ensinaram a evolução de todas as formas. Então, olha aí, por data, né? Em 1866, Rustem: observai como tudo se encadeia na imensa natureza que o Senhor vos faz descortinar. Passando sucessivamente por todos os reinos e por aquelas espécies intermediárias, o espírito, mediante um desenvolvimento gradual e contínuo, ascende da condição de essência espiritual originária à de espírito formado, à vida consciente, livre e responsável, à condição de homem. São elos preciosos que tudo ligam. Aí, perfeito. Se você pegar a questão 607 do Livro dos Espíritos, diz exatamente isso. 607A diz exatamente isso. Olha aqui o Camille Flammarion, em 1867. Temos o homem como o último ser nascido entre os seres terrícolas,
cujo surgimento sucessivo obedeceu à lei geral de progresso e como o mais perfeito da escala da evolução terrestre. Ele é o produto da escala da evolução. Olha Gabriel Delany, 1895. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único, de início manifestando-se sob as mais rudimentares formas. Nos últimos estágios da vida vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo passo que se eleva na escala dos seres. Nessa longa evolução, desenvolve as faculdades latentes e as manifestas de modo mais ou menos idêntico ao nosso, à medida que se aproxima da humanidade. Concluindo o processo. Olha Leon Denis, a frase famosa: na planta a inteligência fica adormecida, no animal ela sonha, apenas no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, mostrando a evolução dos diversos reinos da natureza. Pietro Baldi, 1935. Nas formas de vida, o psiquismo se revela e se exprime. Tudo isso constitui um esforço, uma ascensão dolorosa, do protozoário ao homem, sempre subindo, até os mais altos cimos do psiquismo, onde se realiza a gênese do espírito, obra maravilhosa e progressiva, em que a divindade, princípio infinito, está sempre presente no ato constante de criação. Então, do protozoário ao homem, do átomo ao arcanjo, do urânio ao gênio, do pó ao homem, do filho da pedra ao filho de Abraão, sempre a mesma ideia, da matéria mais elementar, passando pelos gêneros mineral, vegetal, animal, até atingir a condição de humanidade e além. Olha aqui no Chico. Que longa tem sido a trajetória das almas. Da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio. Quantas distâncias preenchidas de lutas, de dores e sofrimentos. Todavia, desses combates necessários para o humano cabedal de experiências do espírito na sua evolução gloriosa. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. Então, só estou usando exemplos para mostrar que sempre a doutrina espírita foi evolucionista. Eu poderia trazer aqui 50 citações das mais variadas obras com o mesmo ensino. Então, quando eu digo que nós fomos criados simples e ignorantes, eu resvalo no criacionismo, que é exatamente a deturpação de tudo que a doutrina espírita sempre ensinou sobre evolucionismo. E não nos damos conta disso, porque em geral aquela coisa que você repete sem pensar é tão didático, né? Como foi criado simples e ignorante. Eu repito isso, sem pensar nas considerações, nas implicações, etc. E ainda pior, quando eu chego lá fora e digo que nós não fomos criados simples e ignorantes, quase que eu apanho. Porque isso se disseminou de uma forma tal que é difícil agora ajustar, né? Mas nós vamos precisar fazer. O espiritismo no século XXI não pode mais repetir inconscientemente, né, ignaramente, que nós fomos criados simples e ignorantes. Seria uma contradição, inclusive, com as revelações escriturísticas, que nos ensinam que nós fomos criados à imagem e semelhança. E Deus não é nem simples, nem ignorante. Bom, outro problema é que muita gente diz assim: não, mas Kardec e os espíritos sempre bloquearam o estudo da Gênese. Quando Kardec perguntava sobre a nossa origem espiritual, eles sempre repetiam que isso era mistério, de que não era para se estudar aquilo agora. Mas eu trouxe alguns exemplos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Vemos matéria destituída de inteligência e um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Quanto, porém, ao modo por que nos criou a nós espíritos, em que momento fez, nada sabemos. A época e o modo por que essa formação dos espíritos se operou é que são desconhecidos. A origem deles, dos espíritos, é mistério. E por aí vai. Então, tem gente que ainda hoje diz assim: não, mas Kardec não aprovava o estudo desse assunto,
e os espíritos também não aprovavam o estudo desse assunto, como se fosse se o espiritismo tivesse algum tabu, algum mistério, alguma área oculta, né? E a gente se esquece desse texto aqui, olha, de São Luís. São Luís era o presidente da Sociedade de Estudos de Paris. Quando Kardec lançou a Gênese, em janeiro de 1868, São Luís deu uma mensagem sobre aquele lançamento. E essa mensagem foi essa aqui, ó. A questão da origem que se prende à Gênese é para todos uma questão apaixonada. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Ou seja, estava na hora de tratar aquele assunto. Estava na hora de estudar a nossa Gênese. No volume chamado A Gênese, Kardec só trata da Gênese da Terra e do Universo. Ele não trata da Gênese do Espírito. No capítulo 11, da segunda parte da Gênese, que trata da Gênese espiritual, ele só tem 3 parágrafos sobre o assunto. E nesses 3 parágrafos ele diz que não pode se aprofundar, que não deve se aprofundar. Mas hoje estamos 160 anos depois. E podemos e temos diversas referências interessantíssimas para aproveitar, e vamos aproveitar. A começar do próprio Kardec, que muita coisa já estava lá e a gente não viu, e precisa ver, porque hoje tem condições de ver. Tá bom? Vamos ver junto? Então, olha só, o que já sabemos? Um primeiro esclarecimento, que não tem a ver com Kardec, mas aquelas coisas de Deus tem muitas mãos e muitas vozes, né? Que nos veio através do Berto Roderick, como que a responder essa frase dos Espíritos: por que não tens uma palavra para cada coisa? Humberto Roden foi um dos maiores filósofos que o Brasil já produziu. O Brasil produz poucos filósofos originais, com conteúdo original, com conteúdo, né, de qualidade, né? Nós normalmente somos bons compiladores da sabedoria alheia, exatamente como estamos fazendo aqui agora. Eu não estou falando nada de meu, nada da minha cabeça. Tudo que eu estou mostrando vem de Kardec, que eu mostrei no Walter, né? E das escrituras. Mas o Berto Roden era um filósofo e era um homem de uma cultura absurda. E ele, estudando o idioma indiano, né, como é que é o sânscrito, ele percebeu que nesse idioma existe uma palavra chamada Bará, só para se referir à criação original, à criação divina, que é algo em substâncias diferentes dessa criação, que é apenas uma transformação, aquelas do Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Quando o hidrogênio surge, a gente diz assim: Deus criou, mas na verdade o éter universal liberou lá o primeiro elétron e foi apenas uma transformação, né? Não foi exatamente uma criação. Quando o hidrogênio se transforma no hélio, e quando o hélio se transforma no berílio, e o berílio no bório, e assim sucessivamente na tabela periódica, né? Na verdade você tem uma transformação e não uma criação original. Então ele diz: no português também existe essa diferença. É que nós perdemos, esquecemos. Se você pegar um dicionário do século XIX, né, o português castiço, você vai ver que lá no dicionário tinha criar, com E, para se referir à criação divina, para a criação original, e criar para qualquer outro sentido diferente desse para a palavra criação. Criação de gado, criação de uma obra artística, criação que é essa transformação de uma natureza em outra. Qualquer outra criação diferente da original seria com I. Então, quando o Kardec diz que nós fomos criados simples e ignorantes, eu posso deixar o texto como está. Porque essa criação é apenas a transformação do estado animal no estado nominal. Eu posso, inclusive, manter o texto, respeitar o texto original sem interferir nele, desde que se tenha a compreensão do sentido do que nós estamos conversando.
Mas para a criação original, se eu fizer a distinção, até aqui na nossa conversa, tudo vai ficar mais claro. Então, a partir desse momento, eu começo a me servir da expressão criação para criação original e criação para qualquer outra forma de criação diferente dessa. Não fica melhor? O grande Gilberto Roden que nos trouxe essa... ele é de Tubarão, Santa Catarina, foi um dos grandes pensadores do Brasil de todos os tempos. Então vamos lá. A criação original no Livro dos Espíritos. Quando lá no resumo da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno e pré-existente, sobrevivente a tudo, ele está falando da criação original, da criação divina. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. O Pai é espírito e a criação primeira foi toda espiritual. E eu não preciso ir longe, eu só preciso ler o Kardec, né, com calma, para eu poder aprender isso. A gente vê em muitos livros essa palavra criação, eu não sabia. Exato. Né? Não, E, era porque é uma coisa antiga. Pois é, mas não tem um sentido próprio. E outra coisa, na frase seguinte, lá no resumo da doutrina espírita, essas duas frases estão numa sequência, exatamente como estão aqui. Na frase seguinte ele diz: o mundo corporal, ou o universo físico, é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Aqui, então, o universo físico é uma criação. E o mundo originário espiritual é a verdadeira criação. O nosso universo material, tudo aquilo que tem em relação com a matéria, segundo o Livro dos Espíritos, poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem comprometer a existência do primeiro que pré-existe e sobrevive a tudo. Uau! O Kardec falou a partir do mundo. Né? E aí vocês perguntam assim, mas da onde? Então aqui eu posso fazer uma diferença. Ó, né? Posso fazer. Então a criação original é diferente do universo físico. Isso vale aqui na nossa manhã. O que você ouviu lá? A criação original é diferente do universo físico. Se guardar também que a unidade da substância, aí já valeu 2 vezes. Né? Estamos acumulando insights para rever uma série de coisas. Né? Bom, aí vocês perguntam assim, mas da onde Kardec tirou esse resumo da doutrina espírita? Das questões de 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Você chega em casa, anota aí esse número, 85 e 86, vai lá, você vai ver. Questão 85. O que vem antes, o mundo material ou o mundo espiritual? E aí ele responde desse jeito: o mundo espiritual que pré-existe sobrevive a tudo. O mundo material poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem com isso comprometer a existência do mundo. Então, aquilo que está lá dentro nas questões 85 e 86, Kardec considerou tão importante que ele filtrou daí e levou para o resumo da doutrina espírita. E aí a gente repete há 160 anos que nós fomos criados sem ignorância. Mas ele está dizendo ali, olha, ele disse lá dentro no texto, na parte primeira, nas questões 85 e 86, e ainda botou no resumo. Se você quiser ler só o resumo, já está aí esse ensino. E mesmo assim a gente não pegou. Imagina quantas outras coisas da livraria que a gente não pegou também. Né? Bom, outra coisa que nós, eu não trouxe esse exercício para vocês, mas eu convido vocês a fazerem. Kardec repete talvez umas 50 vezes na Revista Espírita e na Codificação Espírita que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ele estava se referindo às mesas girantes. Então ele está dizendo, se a cadeira se mexe de uma maneira inteligente, um efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. Então tem alguma inteligência que eu não estou vendo, mas tem alguma inteligência por trás desse fenômeno. Perfeito? Então ele cunhou essa expressão. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Eu posso inverter a frase para o nosso proveito agora aqui local.
toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Faz sentido? O efeito é o espelho da causa, é a continuidade dela. Então, por exemplo, a parte mais clara aqui da sala é a mais próxima das lâmpadas, né? O efeito luz é tão mais intenso quanto mais próximo do encontro da causa, que é a lâmpada. Perfeito? A luminosidade da lâmpada é muito parecida com o efeito luminosidade quando eu estou ali na órbita dela, né? Na proximidade dela. Depois ela se espraia e se perde um pouco, né? A água é tão mais pura quanto mais próximo da fonte. O calor é mais intenso quanto mais próximo da chama. Então, posso dizer que o efeito é tão mais semelhante à sua causa quanto mais próximo dela se encontra. Bom, é isso que está escrito aqui, né? Então, se Deus é Espírito, a criação primeira tinha que ser necessariamente espiritual. Vamos acordar, gente. Vamos treinar aqui, ó. Olha a gravação aqui. Se Deus é Espírito, a criação primeira tinha que ser necessariamente espiritual. Não tem, quando você vai gravar programa de TV, tem esse treino assim, as pessoas fazendo, né? Só fazer, sabe? Tá? Então, ó, eu posso dizer que se todo efeito é imagem e semelhança da sua causa, a criação primeira só poderia ser o espelho da perfeição, que é Deus. Tá? Agora vamos treinar de novo para o programa de TV, tá bom? Olha lá, ó. Filho de cachorro é? Cachorrinho. Cachorrinho. Filho de leão é? Leãozinho. Filho de urso é? Ursinho. Filho de pato é? Patinho. Olha a frase. Filho de Deus é o quê? São Deus. Entendeu o que isso quer dizer com imagem e semelhança? Então agora eu pergunto assim, nós fomos criados simples e ignorantes ou fomos criados à imagem e semelhança do Pai? Fomos criados. Pegou? E aí as duas revelações não se contradizem, né? Eu posso dizer que nós fomos criados simples e ignorantes e que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai e criados simples e ignorantes. E uma revelação não briga com a outra.